Mateus capítulo 22, o verso 1. Jesus falava por parábolas. E ele disse aqui, de novo, entrou Jesus a falar por parábola. Ele estava falando com os judeus. Ele falava assim, o reino, no verso 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, agora, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Ali trouxeram a sala do banquete, que ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Feche seus olhos, vamos orar agora nessa direção. Pai, muito obrigado mais uma vez, estamos aqui na tua casa, e o Senhor que preparou essa mensagem para que eu pudesse trazer à igreja de Deus. Eu peço agora ajuda ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha ministrar, revelar o entendimento que o Senhor tem para nós sobre essa parábola. Papai, fala aos nossos corações. Nós queremos nessa noite, Deus, sermos ainda daqui acrescentados da nossa fé, o entendimento dessa palavra que traz muita dúvida, muitas questões, muitas polêmicas. Fala conosco, Pai, traga agora o teu entendimento para nós. Nós já te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra aqui, ela tem muito ponto de reflexão, né? Então, primeiramente, nós estamos falando aqui de uma parábola onde Jesus explica que o rei chamou os seus súditos para uma grande festa. E essa festa não era nada mais, nada menos do que o casamento do filho do rei. Então era uma festa muito importante, né? Então essa festa era a maior festa de todos os tempos. Então, nós que vivemos num país que não temos aqui rei, rainhas, né? Não sabemos o impacto, mas pensa na Inglaterra, que tem lá uma rainha, que é a família real, né? Pensa o casamento, né, de um príncipe, de um filho, né, o príncipe lá está casando. É uma disputa fenomenal para quem vai estar lá naquele dia, naquela festa, né? E o que nós vimos aqui? Nós vimos que os convidados não deram a menor importância para o convite do rei. Então o rei falou assim: olha, o casamento do meu filho, as bodas, né? E esse rei, Jesus está explicando aqui, nada mais, nada menos do que o próprio Deus falando, né? Era o próprio Deus que seria esse rei. Então, aí o que aconteceu? Foi lá os servos convidar. Uns falaram assim: olha, não dá, não vou não, porque eu estou muito ocupado. Uns foram para os seus negócios, outros foram para o campo, não deram a menor importância ao convite do rei. E outros
não somente fizeram pouco caso, como ainda se levantaram contra os servos do rei, mataram ele, maltrataram, e outros foram e mataram. Então, ou seja, um absurdo, né? Um absurdo que fizeram. Então o rei ficou muito bravo, irado, mandou matar todos aqueles que tinham incendiado a cidade ali e tal, e aí chamou um segundo grupo. Então chamou um segundo grupo. Esse segundo grupo já falou assim, o rei falou assim, liberou geral. Antes era só aqueles súditos especiais. Quem era convidado para o palácio eram poucas pessoas, mas já que os que foram convidados não eram dignos de estar lá, o rei mandou abrir o convite geral. Assim, agora você pode trazer todos que vocês encontrarem pela frente, não importa se a pessoa é digna ou não é digna, traga os bons e os maus. Então, nisso, eles foram lá e, olha, o rei convidou todo mundo para o palácio. Imagina uma festa em que as pessoas não tinham acesso ao palácio, e agora todo mundo, seja branco, preto, amarelo, não tem problema de cor, não tem problema de se é digno, se é mau, se é bom, todo mundo foram, segundo a palavra aqui, encheu a sala, encheu lá o banquete. Aí o rei, a palavra diz que o rei desceu lá para ver quem estava sentado à mesa, e o rei foi olhando um por um e bateu o olho numa pessoa e falou assim: como você entrou aqui se você não está com veste nupcial? Como é que você teve a coragem de entrar aqui sem veste nupcial? E pegou e mandou amarrar ele pelos pés e pelas mãos e lançar nas trevas. E ali havia choro e ranger de dente. Bom, e no final Jesus termina a parábola dizendo: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, essa palavra aqui, ela dá muita polêmica, de entendimentos, Eu quero nós oramos aqui que o Espírito Santo nos dê a direção para a gente explicar aqui um pouco. Primeiro, eu quero lembrar o seguinte: são dois grupos de convidados, não é isso? E essa questão aqui, Jesus já tinha contado uma outra parábola do joio e do trigo, que também tinha dois grupos, os bons e os ruins. O joio era o ruim e o trigo o bom. No final, o que Jesus fala na parábola? Olha, não vamos separar agora não, deixa para a colheita. Na colheita vocês cortam o joio, amarram eles em peixe e jogam no fogo. Aqui Jesus está falando que aquele homem que estava com uma veste inadequada, a orientação foi amarrar ele também e joga fora nas trevas, aonde também vai haver choro e ranger de dente, Então, nisso aqui, eles falam assim: pastor, como é que pode? Se o primeiro grupo, os próprios judeus entenderam que já eram com ele. Quem era o primeiro grupo? Jesus. A palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, Então, mas a todos que o receberam, ele deu o poder de sentar à mesa como filho. Então, aqui nós estamos vendo que o primeiro grupo que rejeitou o convite eram os judeus. Estava falando dos judeus. Aí, com isso, o rei escancarou a porta do palácio e falou: chama todo mundo, todos que vocês encontrarem. Então aqui nós estamos vendo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então nisso aqui, nós estamos vendo aqui que o segundo grupo não tinha questão. O chamado são para todos, O chamado, independente se a pessoa é uma pessoa
com um passado bom ou um passado ruim. Mas, se todos, não importava, né? O primeiro grupo, Jesus falou assim, eles não eram dignos, né? Então Deus esqueceu dele, chamou o outro grupo, porque aquele grupo ali não era digno. Então, ser digno eram merecedores. Por que eles não eram dignos? Porque eles não se importaram com o convite do rei. Eles fizeram pouco caso do convite do rei. Eles deram a mínima para o convite do rei. Mas o segundo grupo era todo mundo. O segundo grupo não tinha esse que era melhor do que o outro. Então, se não tinha esse que era melhor do que o outro, todo mundo foi aceito ali naquele lugar. Por que um deles, o rei, você não está aqui, você não vai permanecer na festa? Não é uma boa questão? Se não importava se era bom ou ruim, todo mundo poderia ser bom ou ruim. Por que aquele ali não pôde permanecer na festa e foi lançado fora? A palavra diz, né? A palavra diz aqui, seguindo a leitura, diz o seguinte: quando ele conta aqui, entrando porém o rei, no verso 11, né? Para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então, por que aquele homem foi lançado para fora da festa? Está escrito na Bíblia, porque ele não trazia veste nupcial. Aí, a segunda questão é o seguinte: ele chegou, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o homem respondeu o quê? Nada. Ele emudeceu. A palavra diz, e ele emudeceu. Foi por isso que o rei então ordenou, lance fora daqui. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Por que aquele homem emudeceu? Então, por quê? Porque ele sabia que ele não estava adequado para aquele lugar. Por quê? Se tivesse acontecido algum imprevisto, imagina que eu estou todo bonitinho para ir na festa, né? De casamento, a boda do cordeiro, e sou assaltado, me levam toda a roupa, me deixam só de cueca, por exemplo. Aí eu estou sem a roupa adequada, e pego a primeira roupa que eu encontrar para não perder a festa. Então, eu olho para o rei e falo assim: como é que entraste aqui sem roupa nupcial? Eu falo assim: rei, me perdoe, né? Aconteceu um assalto. Ou então, eu vinha vindo e o meu carro teve um acidente e eu me rasguei todo. Graças a Deus que eu estou vivo, mas eu cheguei. Mas não, o homem emudeceu. O que significa? Que ele sabia que ele estava inadequado para aquele lugar. Não tinha o que falar. Sabia que ele não era para estar lá daquele jeito. Ó, pastor, aqui a Bíblia está falando que só um que foi jogado para fora, mas a palavra diz que muitos são chamados e pouco escolhidos. Não está estranho esse entendimento? Mas você não pode esquecer que Jesus está contando uma parábola. O reino do céu é desse jeito, né? Então ele está dizendo como é que são as coisas no reino do céu. Então nisso não era apenas uma pessoa. Ele está dizendo que aquele cidadão vai ser lançado fora, foi lançado fora. Como serão lançados fora? Todos que estiverem igual a ele. Então ele não vai contar, tinha entrado 1000 pessoas, 100, 200 estavam com roupa inadequada. Não, ele pegou o exemplo de um que estava, porque é uma parábola, né? E Jesus está explicando como é que funciona. Irmãos, o que nós estamos falando aqui? Primeira pergunta, com relação ao primeiro grupo, né, que são aqueles que não são dignos, acho que não resta nenhuma dúvida no entendimento. Mas esse segundo grupo, essa pessoa que, se todo mundo foi chamado, não importa se era bom ou era ruim, como é que essa história
de ele não estar com as vestes adequadas. Então, o que nós podemos dizer para vocês? Que nessa história aqui, as vestes, a história acontece o seguinte, do chamado até a boda do cordeiro. A Bíblia não explica que foi assim, no mesmo dia. Vai ser às 10 horas da manhã, a festa vai ser às 4 da tarde, né? Não. Jesus nos chamou para vir para Cristo, e nós sabemos que nós vamos, todos nós, participar da boda do Cordeiro. Quando nós estivermos na glória, vai haver a grande comunhão, a boda do Cordeiro, não é isso? Então, não necessariamente essa história você tem que levar ela no pé da letra, para dizer, olha, ele chamou às 10 da manhã e eu tinha que estar com uma roupa de casamento pronta, eu não tinha dinheiro, não tinha condição. Não, você foi chamado, e quando nós fomos chamados, nós tínhamos muita coisa. Quando nós fomos chamados, nós estávamos nas trevas e fomos chamados para o reino da luz. Então, nós não éramos qualificados para a boda do Cordeiro, mas o Senhor nos chamou mesmo assim, né? Chamou todo mundo. Antes era só os judeus, né? Mas como ele veio para os seus não o reconheceram, né? Não se habilitaram, aí ele abriu para nós. Glória a Deus, né? Glória a Deus que abriu uma oportunidade para nós, né? Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que há um tempo em que nós somos chamados, e a hora que chegar a boda do Cordeiro, porque o Senhor, ele veio para todos, não veio só para os ruins, para os bons, veio para todos, sejam bons ou maus. Não importa se a pessoa é uma pessoa, né, fez as maiores atrocidades, o Senhor morreu por todos, né? Por todos nós, e nós somos pecadores tanto quanto aquele outro. Então, nisso aqui que a palavra está dando, entre o nosso chamado e a boda do Cordeiro, é o tempo para nós estarmos com as nossas vestes adequadas. Pronto, né? O ponto que Jesus está nos chamando para entendimento, que eu quero trazer a direção, é isso aqui, para você ver como a Bíblia dirige nessa linha de que nós temos, não basta você atender o chamado. Por isso a palavra diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque eu, além de atender o chamado, eu tenho que me vestir adequadamente para as bodas do Cordeiro, né? E aonde fala isso, pastor? Lê lá em Apocalipse 19, 7. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegados à boda do Cordeiro. Aí começa a falar da noiva, que é a igreja, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aí eu fui ver lá no dicionário, o que é ataviou? Já se aprontou, já se embelezou, já está vestida adequadamente para a boda. Então quem é que já está vestida? A noiva, a igreja. Então, são chegados à boda do Cordeiro, cuja esposa já a si mesma já se ataviou, pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo. A palavra dá para nós como é que nós temos que estar vestidos para a boda do Cordeiro. Não é qualquer roupa, não. Linho finíssimo, tá? Então nós, igreja, temos que nos preparar para o dia das bodas, estarmos vestidos adequadamente, para não acontecer essa que aconteceu com aquela pessoa que estava vestida inadequadamente. Aí a palavra diz assim: olha, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A Bíblia fala o seguinte: porque o finíssimo linho, o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Então, o que é, pastor? Como é que eu adquiro esse linho finíssimo? São os nossos atos de justiça. Pastor, não é heresia? A justiça não é de Deus? Sim,
mas atos de justiça dos santos. Nós temos que ser justos, né? Temos que ser íntegros. Então, a nossa integridade, a nossa conduta nos dá condição de adquirir linho finíssimo, que é aqueles que vão dar a nossa vestimenta para as bodas do Cordeiro, né? Então diz assim: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? Nós fomos separados para Cristo, né? Então a esposa, que é a igreja, já se ataviou, está pronta, já se vestiu, já se embelezou. De quem que é a responsabilidade de vestir a noiva? Da noiva. O noivo alguma vez já viu o noivo vestir a noiva? O Aldo vai casar no próximo sábado, né? E aí, eu não sei como é que foi a história lá do vestido de casamento lá, que a noiva mostrou para alguém lá, e aquela assim, né? E pelo amor de Deus, né? O noivo pode ver, né? Então imagina uma foto, se sair uma foto no WhatsApp, isso lá rola, né? Espero que que o noivo não tenha visto. Mas assim, o noivo nem pode ver, na verdade, não é assim que funciona a prática, né? O noivo não pode ver a noiva antes de estar lá no altar. Então quem é que veste a noiva? Não é o noivo. Não é o noivo ali na hora, é a própria noiva que se veste. Por isso a palavra do Senhor diz que a noiva, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se aprontou, já se embelezou, já está pronta, né? Para sair, né? Então, quando nós estamos falando aqui de uma festa de casamento, então, primeiramente, o Senhor está chamando essa palavra para que nós entendamos que chamados todos nós já fomos. É uma coisa, você foi chamado, tem um chamado. Agora nós temos que, a partir do momento em que nós somos chamados, nós temos que, a nossa vida tem que estar revestida de Cristo, atos de justiça, né? Então nós temos que ter, se nós éramos trevas, fomos chamados para o reino da luz e continuarmos com iniquidade, não haver nenhuma conversão, então aquele chamado não resolveu ter nada, não é verdade? Não foi assim que o Senhor fala na palavra, fala assim: olha, mas que chegará o dia em que muitos me chamarão, dirão: Senhor, Senhor, né? Olha aí, Senhor, né? Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz isso. Aí Jesus fala assim: ó, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, se a pessoa estava, né, nas trevas, foi chamada, mas continuou praticando iniquidade, continuou agindo de forma, ela não se revestiu da justiça de Cristo, ela não se revestiu da palavra de Deus, né? Então olha só, quando você é chamado para o grande propósito aqui dessa palavra é que nós todos somos convidados para as bodas do Cordeiro, né? Todos nós aqui estamos nessa aí, né? Muitos foram chamados, nós somos chamados. Agora, para as bodas do Cordeiro, a palavra diz que nós temos que estar vestidos com vestes nupciais. E que tipo de veste é essa, pastor? Está dito aqui na palavra: linho finíssimo. E aonde que eu adquiro esse linho finíssimo? Com atos de justiça, com a nossa vida. Então, para nós nos prepararmos, imagina você que tem um casamento, você trabalha numa oficina mecânica, um exemplo, né? Mexe com graxa, com coisa, e aí você tem que trabalhar até 2 horas da tarde, porque o patrão não te liberou, você tem que ir para casa correndo, tomar um banho, tirar toda a sujeira do trabalho, para botar a roupa do casamento, né? Então, como é que a gente se prepara para a núpcias, uma festa de casamento? Primeiro você vai se limpar, não é verdade? E depois você vai botar uma roupa apropriada para a festa, né?
E aí você fala, já estou pronto. Por quê? O casamento, primeira coisa, você ir no casamento, você não compra, né? Eu acho que eu não sei, eu não lembro se alguém aqui já foi a algum casamento, você tem que comprar convite, né? Casamento, você é convidado, chamado. Então, todos nós somos chamados. Qual é a nossa obrigação? Estar vestido apropriado para estar lá no casamento. Então, primeira coisa, se limpar e depois botar uma roupa apropriada para estar lá, bonitinho, lá na festa. Só isso que nós vamos fazer, porque o chamado já foi dado. Estamos convidados. Ninguém vai barrar a nossa entrada lá. O que você está fazendo aqui? Não, fui convidado, fui chamado. E aí a palavra de Deus, né, nesse momento aqui, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então tem gente que ensina de forma inadequada, né? Tem gente que viaja aqui e coloca que a salvação é só para um grupo de pessoas. Não é verdade. Imagina, né, ter uma denominação que fala que só 144 mil serão salvos, né? Por exemplo, pensa que o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas vivas. Agora, quantos anos faz que o mundo existe, que as pessoas nascem e morrem? Se botar essas pessoas todas, né? Eu não faço ideia quanto vai dar, eu não parei para calcular. Mas vai dar muitos bilhões de pessoas. Como é que pode, de tantos bilhões de pessoas, só 144 mil ser salvos, né? Não é isso. A palavra de Deus diz que Jesus morreu para que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos se salvem. Só que nós temos que fazer a nossa parte também, né? Muitos não atenderão, não vão querer ouvir o chamado, não vão querer ir. Esse não vai poder fazer nada, porque eles não foram. Mas um outro tipo de pessoas, né, eles confundem, que eles falam o seguinte: tem pessoas que acham que é como se fosse uma seleção de vaga de trabalho. Imagina que abriu um emprego, um concurso aí, 50 vagas para ganhar um salário altíssimo. Então aparecem 10 mil candidatos para 50 vagas. Como é que vai fazer? Como é que acontece na prática? Exame de seleção, você vai passando por etapas, né? Até chegar naqueles, olha, fui aprovado, né? Mas Deus não faz assim. Deus falou que todos nós estamos chamados, né? E Deus não vai falar o seguinte: você foi chamado, mas agora eu olhei bem para você e achei que você não merecia ser chamado, né? Então volta para casa que você não tem lugar aqui. Não é assim. Deus chamou todos. O desejo de Deus é que todos os bilhões de pessoas que nasceram, né, sejam salvos. Então, tem muita vaga nessa bodas, né? Tem muito lugar lá. Jesus foi lá para preparar a nossa morada. Então, o que nós estamos falando aqui? Que não tem sentido que se Deus amou o mundo para que todo mundo crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem sentido fazer uma seleção para só vai ser salvo essas pessoas. Então, tem uma parte na palavra que leva pessoas a fazer uma doutrina da predestinação, que a gente não vai discutir isso aqui porque é muito polêmico, mas em Romanos 8,30 a palavra diz assim: ao que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esse glorificou. O que acontece? Ao que predestinou, como é que pode então, pastor? Se Deus predestinou, é porque Ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Tá, Ele sabe, mas não porque Ele quer que esse seja salvo e esse não seja salvo. Ele sabe porque Ele é onipotente e onipresente, né? E onisciente. E Ele consegue ver lá na frente o que você fez com o seu livre-arbítrio. Se você se esforçou para estar com as suas vestes,
ou não. Então ele já sabe hoje, isso desde a fundação do mundo, quem é cada um de nós, como é que nós vamos se comportar nos dias que nós temos pela frente. Deus não precisa, Ele é atemporal, né? Ele está em todo momento do tempo, então Ele consegue ver. Então, nisso, a gente entende aqui o seguinte, que Deus, a palavra diz que a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Mas, tem uma coisa aqui que a Bíblia está nos dando a direção para trazer essa palavra hoje, que fala o seguinte: há uma bodas, todos foram chamados, os bons e os maus, e um foi posto para fora porque não estava adequado. Então, existe entre o chamado e a bodas, existe um tempo em que nós temos que nos revestir, se está preparado para aquele dia. A nossa vida tem que estar revestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça. E Jesus nos ajuda a nos limpar. Jesus, Ele vem e nos ajuda a nos limpar. Então, aquele que predestinou, a esse também chamou, e o que o chamou, a esse também justificou. Então, Jesus, nós temos, a palavra diz que os nossos pecados são piores que vermelho como escarlate, que é uma tinta que nada limpa, só o sangue de Jesus para limpar. Então Jesus, Ele falou o seguinte, né? A palavra diz que o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, é o poder de nos limpar. Para aquele que crê, o sangue nos purifica, né? Então, o Senhor quer que todos nós nos salvemos, mas cabe a cada um de nós. Tem uma ilustração, né, que eu creio, isso aqui não foi verdade, foi uma ilustração, né? Na época do faroeste americano, pensar naquela época, a gente já assistiu muito filme, eu não vivi lá, mas lá era terra sem lei. E na época, o que tinha? Muitos assaltos a bancos. E a lei lá era dura. Se fosse pego um assaltante de banco, a condenação era morte na forca, não era isso? A gente via lá os caras os ladrões de banco, foi pego, culpado, forca para ele, né? Não tinha choro, né? não tinha apelação. Aí, nessa ilustração, eu li isso aqui num livro do pastor americano, falando que um prefeito muito bom na cidade, um filho dele era ovelha negra. Embora o prefeito tinha tudo, era gente boa pra caramba, o filho dele resolveu assaltar banco, não é? E por azar foi pego pela lei, né? Num assalto ele foi preso. Moral da história: aquele prefeito, que era a pessoa, né, pessoa maravilhosa, tinha um filho condenado à forca, já com data marcada. Daqui 30 dias vai ser enforcado o filho do prefeito, ladrão de banco. Aí a cidade inteira se comoveu e fizeram um abaixo-assinado para que o governador tinha poder, né, de liberar o perdão. E liberasse o perdão, porque menino novo, 20 anos, né, violado e tal, dá uma outra chance. E o governador tem esse poder de dar a liberação do perdão. Mas esse governador diz que é uma pessoa muito justa, né? E ele falou assim: tudo bem, a cidade inteira fez um abaixo-assinado, todos os moradores assinaram lá favorável a dar um perdão para o jovem assaltante de banco, dar mais uma chance. E o governador falou assim: tudo bem, só que tem uma coisa, eu quero conversar com esse rapaz para saber se ele merece o perdão. E aí ele pegou e disfarçou, ele falou assim, ninguém sabia, ele se disfarçou de pastor e foi lá com uma Bíblia lá visitar o jovem. Ninguém sabia que era o governador.
está disfarçado de pastor. E lá dentro da Bíblia, ele colocou uma carta de perdão. E ele foi lá falar com o jovem, né? E quando o jovem fala, o pastor fulano e tal, está aí para te ver. O jovem ficou muito irado. Aquele jovem, né? Bem verdadeiro. Quando o governador vestido de pastor foi falar com ele, ele falou assim: "Ô meu jovem, eu tenho para você o perdão, está aqui na palavra de Deus. Se você se arrepender, se você aceitar a palavra, né, de perdão que eu tenho para você, você vai ser perdoado." O jovem falou assim: "Olha, cai fora, não estou querendo saber de palavra, né? Eu não quero saber de pastor, que nada, né?" E escorraçou com o homem lá, né? E ele, como ele era muito justo, fechou a palavra, a Bíblia, foi embora. E na saída ele falou assim: "Ó, eu sou o governador", e ele rejeitou o perdão, né? E pronto. E foi, seguiu em frente a condenação. Diz que chegou no dia da forca, aquele jovem, na hora que ele foi subir lá no lugar lá para a degola lá, aí ele pediu a palavra, porque ele tem direito de última palavra. Ele falou assim: "Olha, eu quero dar uma palavra para todos vocês. A palavra que eu tenho para dizer para vocês, que eu estou sendo enforcado não pelos meus crimes, porque eu fui perdoado por todos os meus crimes, mas eu estou sendo enforcado porque eu rejeitei o perdão dos meus crimes." Não é assim que as pessoas morrem e vão para o inferno? As pessoas, Jesus já morreu por todos os nossos pecados, mas aquele que rejeita o perdão é que vai para o inferno. Então, os nossos pecados já estão perdoados, mas se eu não aceitar o perdão de Jesus, né, do sangue precioso que lava os nossos pecados, estamos condenados. Não é assim que diz a palavra? Então, nisso aqui, irmãos, nisso aqui, a palavra diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque nós precisamos estar lavados, né, com as vestes nupciais. Eu tenho que ir para o casamento, tá? Eu não estou adequado, mas eu tenho que, uma vez que fui chamado, eu tenho que me preparar para a boda do poder. Eu tenho que estar vestido adequadamente, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Teve dois grupos chamados. O primeiro grupo, né, eles já foram julgados e não tem chance, porque Jesus falou assim: eles não são dignos, não foram, né, porque eles rejeitaram, né, não se importaram com o convite. Agora, o segundo grupo, todos são chamados, e não importa o que a pessoa fez, não importa o quão ruim, o quão mal a pessoa foi, o importante é que ele receba o perdão, né? Que ele aceite, né, o perdão. E a palavra diz, né, que nisto nós vamos estar, a hora que nós nos revestimos nós revestimos de Cristo, então nós estamos, o sangue dele nos limpa e nós estamos adquirindo ali uma roupa adequada. Então, nisso aqui a gente vê muito bem duas palavras muito parecidas, né? Do joio e do trigo, que o joio é cortado lá no final e lançado ao fogo, mas os convidados que não tiverem com vestes adequadas também vão ser arrancados naquele dia lá da festa, né? Então, João 3,16, a Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma palavra que todos são chamados. Não existe distinção. Deus não ama menos ninguém, não é verdade? Por mais que a pessoa tenha feito a coisa errada, Deus dá uma oportunidade. Deus, se a pessoa se arrepender, né, então ele tem uma chance. Então nisso aqui,
o que nós temos que lembrar que a parábola ensina para nós aqui? Que naquele dia o rei vai estar olhando lá, né? As bodas, chegou o dia das bodas, todo mundo vai estar lá sentado à mesa, tá? Mas o rei vai observar, e a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, olhando os bons e os maus. Mas no caso aqui, ele vai ver aquele que está com as vestes adequadas. Então, para vocês verem como essa palavra traz para nós um sentido muito forte do revestimento de Cristo, né? A gente começa a ver que o que faltou para aquela pessoa para permanecer na festa foi estar com uma roupa adequada, uma veste, né, nupcial. Quando a gente lê, quando nós lemos aqui Gênesis 2:25, o que diz a palavra lá em Gênesis, no início? O homem estava nu e não se envergonhava antes do pecado. Porém, no Gênesis 2:25 diz assim: quando o homem pecou, Gênesis 3:7, abriu-se então os olhos dos dois, de Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram para si folhas de figueira e vestiram cinta, se cobriram. Vocês percebem aqui que enquanto não havia pecado no mundo, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia o pecado. Antes do pecado não havia o que se esconder. Mas quando eles pecaram, seus olhos se abriram e eles viram que eles estavam nus, Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que a gente fez coisa errada, não é verdade? Tem gente que fala: eu não sabia. Por que não sabia, né? A pessoa sabe que pisou na bola. Aquele homem, quando ele foi visto, que o rei falou assim: como entraste aqui com essa roupa, que não é roupa nupcial? Ele ficou, não tinha o que falar. Ele sabia que ele não se preparou adequadamente. Ele sabia que ele falhou, Então, a palavra aqui lá em Gênesis 2:25, o homem estava nu e não se envergonhava, Mas quando ele pecou, Gênesis 3:7 diz que os seus olhos se abriram e eles correram lá e pegaram folhas de figueira e fizeram uma cinta para cobrir a sua nudez. Aí, no verso 11, Deus perguntou assim para ele: quem te fez saber que estava nu? Por acaso comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse? Que eu já sabia que ele estava em falta, Então, olha só, e no verso 21, a palavra diz assim: fez o Senhor vestimentos de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, de novo, quando nós queremos cobrir a nossa nudez, não resolve. A nossa nudez só vai ser resolvida quando Deus intervém. Deus, ele coloca, ele viu, que aquela tentativa do homem de se cobrir não era suficiente. Aí o que ele fez? No verso 21, a palavra diz: fez o Senhor vestimento de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o pecado nos leva a depender do sacrifício, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Um animal precisou morrer, porque senão não tinha jeito de pegar a pele dele, Não ia pegar Adão e enfiar dentro de um cordeiro. O animal tinha que estar morto. Então houve um sacrifício, para que o homem fosse revestido. Houve um sacrifício. Isso já está apontando para aquilo que Deus nos mostra, que nós devemos nos revestir de Jesus, que é o Cordeiro. Então nisso aqui, a palavra mostra que lá desde Gênesis já havia uma necessidade de uma cobertura, de um vestimento
para estar adequado para entrar na presença de Deus. Porque as cintas que o homem fez não estavam boas. Deus falou assim: o que você está fazendo aí? Né? Já percebeu que ele não estava vestido adequadamente. Aí o Deus fez o revestimento do homem, né, mesmo depois do pecado, né, para que ele pudesse ter a misericórdia de Deus. Deus falou assim: ó, vou fazer para você aqui uma cobertura, né, e deu uma pele de um animal. Então, ou seja, remete para o sacrifício de Cristo para poder estarmos a coberto do nosso pecado, né? Então, isso mostra que sem o derramamento de sangue, sem a morte, os nossos pecados não serão cobertos, né? Não serão lavados. Então, no Romanos 13, Paulo está dizendo assim: e digo a vós outros que conheceis o tempo. Olha só, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Quando no princípio cremos, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, aí o que Paulo fala para os romanos: as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, Paulo está nos ensinando aqui a nos vestir de Cristo. Nós temos que revestir de Jesus. Então, como é que nós estamos, o que é estarmos prontos para bodas? Estarmos prontos com vestiduras de linho finíssimo. E isso, quem pode nos dar isso? Jesus, né? Através da sua justiça, Ele nos concede. Então a palavra diz que nós temos que deixar as coisas, orgias, bebedice, dissoluções, contendas, ciúmes, e revestindo de Jesus Cristo, e não disponhar mais nada da carne, para que a gente possa estar preparado para receber aí essas vestes do Cordeiro. Então, Apocalipse 22, 14, né? O que diz assim a palavra? Diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lembra que eu falei? Nós fomos chamados, tá? Você não conhecia Jesus, eu não conhecia Jesus. Eu conheci Jesus quando eu tinha 40 anos de idade. Eu não sei quantos anos você tinha, né? Mas assim, quantas coisas a gente fazia sem noção da palavra, né? Fazia coisas erradas, e às vezes ainda fazemos, não deliberadamente, mas quando você já fez, aí você se arrepende. A palavra diz aqui: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Sorte que ainda, mesmo nós tendo Jesus, que se nós pecarmos, nós temos o sangue para nos limpar. Para isso nós temos que nos arrepender, né? Então, bem-aventurado, porque se você não tiver com as roupas adequadas para as bodas, sinto muito, mas você pode até entrar, mas não vai ficar, porque o rei, né, virá com o seu olho e falou: o que é isso? Como é que você entrou aqui? Então, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Por quê? Eu posso entrar numa festa, mas entrar de furão. O que vai acontecer? Alguém vai me catar lá e vai jogar para fora. Mas quando eu entro da forma correta, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Porque a palavra em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, se arrependermos daquilo que nós fizemos,
eventualmente pecarmos, se nós arrependermos do nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, irmãos, essa palavra que nós lemos hoje, que nós estamos aqui tratando, é tão objetiva, tão clara, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque não basta você aceitar Jesus. Eu aceito Jesus e continuo fazendo todas as coisas erradas. Eu aceitei Jesus coisa nenhuma, foi da boca para fora. Porque a palavra lá em Romanos 10:9 diz: se com a boca confessar e crer no seu coração que Ele que Ele morreu na cruz, crer no poder do sangue, você vai uma nova vida. Você vai falar: puxa vida, né? Eu não poderia fazer isso, mas eu já fiz, e agora? Arrependeu? 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, ou seja, não há o que você ficar falar assim: não, eu aceitei Jesus. Mas se você não crê que Ele está vivo, como nós, no louvor hoje, foi bastante ministrado, Jesus, Ele é um nome poderoso. Poderoso Ele é, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus. Então, se nós não cremos, nós vamos continuar fazendo as coisas erradas que nós fazemos, né? Então, nisso aqui, a palavra do Senhor diz que nós temos a possibilidade de sujar de novo. Nós, como lavados pelo sangue de Cristo, né? Mas se nós pecarmos e arrependemos do pecado, isso você tem a noção que Jesus Cristo é seu Senhor, que Ele passou a habitar em você, que você é santuário do Deus vivo. Então você tem essa noção do pecado na sua vida. Então, se você tem essa noção, né, você não vai querer ficar com as vestes sujas. Você fala assim: peraí, desculpa aí, errei, sujei, pisei aqui, Senhor, né? Me perdoa, eu não devia ter feito isso aqui. A palavra diz que se nós arrependermos, confessar o nosso pecado é arrepender, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. O que é purificar? Nos limpar, nos manter vestes limpas, adequadas para bodas, né? Deus tem um perdão para todo o nosso pecado confessado antes que o rei chegue, né? Porque se o rei chegar e você fala assim: como você chegou aqui com essa roupa toda suja ou inadequada? Se você não tiver arrependido, você não vai ter que falar para ele, né? O rei vai falar: amarra esse cara aqui pelas mãos, pelos pés, e lança fora daqui, que aqui não é lugar dele não. Então, Apocalipse 19:5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, seu nome estará escrito no livro da vida, e confessarei seu nome diante do Pai e diante de todos os seus anjos. Não é diferente? Irmãos, é isso que o Senhor nos chama, o vencedor, aquele que estiver firme, revestido de Cristo, da justiça de Cristo. Ele não vai ficar fazendo coisas erradas, mas se ele quiser cometer um deslize, a palavra de João 8:9 diz assim: se confessar, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E 1 João 9 diz: se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos limpar, nos perdoar e nos limpar. Vocês entenderam aqui que a palavra diz que a condição para aquele segundo grupo permanecer na festa está com as vestes limpas? E que essas vestes limpas é a responsabilidade da noiva, que é a igreja, que Jesus já fez a parte dele, que é o sangue derramado, que nós temos que todo dia nos purificar, se a gente fizer alguma coisa, nos arrepender. Então, nisto,
Eu e você somos responsáveis da nossa veste naquele dia. Porque Paulo fala aqui, que eu li para vocês, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando o princípio quer. Irmãos, quantas pessoas não estão sendo assim, que você fala, fulano e tal, super bem de saúde, de repente aconteceu um acidente, aconteceu um imprevisto, o irmão da Ellen, Alisson, ele foi viajar para a Europa, o rapaz super saudável, foi viajar para a Europa, um passeio lá, maravilhoso lá, voltou e do nada sentiu mal, foi no hospital. O hospital falou: você não tem nada não, volta para casa. E ele estava lá quase morrendo, lá levaram para o hospital. Pegou uma enfermidade, que comprometeu 80% dos 2 pulmões. Passou o Natal e quase o Ano Novo na UTI. Do nada. Pegou um fungo, e acho que ela não descobriram o que foi. Mas a mão de Deus tirou ele da morte. Porque se você ficar com 80% dos seus 2 pulmões comprometidos, o risco de você pegar uma embolia pulmonar é fatal, E ainda não se descobriu, mas é suspeita que ele foi visitar uma caverna e pegou um fungo de morcego, de fezes de morcego. Até eu coloquei no grupo, não sei se vocês viram aí, pombos. Quando você vê pombos, você não se mistura com os pombos não, E quando o pombo voar, tampa a narina, porque ele levanta ali do local ali a bactéria, que existe nas fezes do pombo, que dá uma meningite, tem um nome técnico que eu não lembro aqui, eu já vi muitos casos, você deve ter conhecido casos de pessoas que do nada pegou aquela bactéria e faleceu, Se eu não me engano, o irmão do Douglas suspeita que ele tenha morrido disso aí. O Goulart, como é que é o nome dele? Bom, não lembro o nome dele, O rapaz, saudável, de uma hora para outra ficou enfermo. Um vizinho meu lá, na minha casa lá, o vizinho tinha um pombal em cima da casa dele, tremendo. Menininho dele de 7 anos, de repente deu uma dor de cabeça forte, foi para o hospital, 3 dias morreu. Do que é isso? Eu estou falando o seguinte, de repente não estou falando, estou dizendo o seguinte, que essas coisas, a seta que voa ao meio-dia, esses perigos, estão no ar. Então nós temos que estar preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora, não é verdade? Um dia eu estava fui visitar um velório de uma pessoa do banco lá, e tinha tantas pessoas antigas do banco, e eu estava comentando assim, brincando, Todos nós sabemos que nós estamos naquela fila, daquela pessoa que está deitada naquele caixão. Todos nós sabemos que nós estamos naquela fila. E aqui nós temos um número. O detalhe é que ninguém sabe o número. Ninguém sabe o número. Você torce que esteja lá para frente, você não sabe. Pode ser que seja o próximo. E essa fila é aquela fila que ninguém faz questão que alguém entre na sua frente. Quem está na frente, faça favor. O lugar é seu. Irmãos, o que eu estou falando aqui? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas a obrigação de estar com as vestes brancas é da noiva, é da esposa. Está dizendo aqui que ela mesmo já se ataviou, ela já se preparou. Irmão, nós não queremos aqui trazer no púlpito nenhuma pressão, não, mas assim, temos que ter essa nossa reflexão seguinte: se Deus me chamar amanhã, se todos os dias você está olhando, fazendo uma reflexão, se você errou, pedir perdão, procurar, como diz aqui, a palavra que nós lemos aqui, Apocalipse 22, 14,
Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Né? Nós temos essa convicção que nós temos a justiça, né? Os nossos pecados foram perdoados, mas nós não podemos assim achar que nós estamos bem, né? Se nós não estivermos cuidando, né? Praticando atos de justiça. Se a nossa vida falar assim, ó, tanto faz se aquela pessoa vai se prejudicar por minha causa ou não, tô nem aí. Pronto. Onde estão meus atos de justiça? Se eu não me preocupo com o meu próximo, a palavra diz que até aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Está lá em Tiago, né? Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, o Senhor, os olhos dele estão em todo lugar, mas assim, o que Deus mais quer é que todos nós estejamos sentados lá naquele dia da boda do Cordeiro. Mas para isso, todos foram chamados. Nós vamos buscar, a palavra do Senhor diz que Ele vai trazer todo mundo que encontrar pela rua, da encruzilhada, seja bom, seja ruim. Mas uma coisa, depois que foi chamado, nós temos que cuidar das nossas vestes, temos que cuidar para que a gente não seja pego de surpresa ou negligentemente igual aquela pessoa que ficou caladinho. O rei falou: como entrou aqui sem as vestes adequadas? E ele falou que nada, ele não tinha nenhuma desculpa. Eu pergunto, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos alguma desculpa para não nos arrepender do pecado e mudar a nossa vida? Não. Por que você tem feito coisa errada? Deus pode falar para você. E eu já falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, nós temos que nos banhar e receber as novas vestes. O Senhor já providenciou o banho para nós. O sangue purificador já está à nossa disposição. Basta nós arrependermos. O Senhor providenciou o linho finíssimo, que é os atos de justiça, e a nossa justiça é em Cristo, através dos atos que você crê, você passa a praticar atos de justiça. Se você não crê, você nunca vai ter os linhos finíssimos, Se você falar, olha, Deus não existe, esse negócio que Jesus morreu na cruz não é verdade, então acabou a possibilidade de você ter um linho finíssimo. Mas o Senhor já nos providenciou tudo. A responsabilidade das vestiduras brancas são nossas, é nossa. Então, por isso que eu queria que os irmãos entendessem. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque não é só falar assim, você aceita Jesus? Eu aceito, tá. Mas se você não se converter, pronto, A palavra diz que a conversão do justo é como a luz da aurora, Que nós temos que, a luz da aurora é que começa, vai brilhando, brilhando até tornar dia perfeito. Então, aquela pessoa que aceitou Jesus, com a boca confessou, mas não creu no coração, no sangue, que Ele morreu por nosso pecado, ele não vai estar nem aí de mudar a sua vida. Então a vida dele vai continuar a mesma. Então se ele não tiver uma veste branca, se a veste dele continua sendo a mesma, se ele não se preocupou em lavar no sangue de Jesus, não teve conversão. E a palavra diz que bem-aventurados aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, para que lhe seja assista o direito da árvore da vida. Está lá em Apocalipse 2,14. E entre na cidade pelas portas. Amém? Irmãos, eu não sei, essa palavra, assim como eu coloquei, é um pouco polêmica do ponto de vista. Nós não estamos falando aqui, discutindo doutrina da predestinação, Mas nós entendemos que Deus já sabe quem é que arrependeu, quem não arrependeu, porque Ele vê as coisas lá no final que nós não vemos ainda.
Mas a Ele, Deus, a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira para que todos que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então é nessa palavra que eu creio, né? E que dá a oportunidade para todos nós nos lavarmos, nos banharmos na vestidura, para não ser um daqueles que fala assim: Senhor, Senhor, né? No teu nome eu fiz isso, aquilo. Aí Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, eu nunca vos conheci, né? Amém? Então fiquem em pé para nós estarmos encerrando.